semana passada, após mais de 25 anos de negociações, o Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia deu mais um passo e agora nesta semana ele vai ser firmado pelos representantes dos blocos econômicos. E quem vai conversar conosco sobre esse tema é o professor de Relações Internacionais da Unila, o Fábio Borges. Bom dia, professor. Bom dia, Cris. Bom dia, Guilherme. Fábio, esse acordo pode redesenhar as relações econômicas entre os dois continentes. Qual que é a real importância estratégica para o sistema internacional hoje? Bom, é um tema bem complexo, bem longo, né? Mas de qualquer maneira eu vou tentar trazer os principais pontos. O primeiro ponto é que o sistema internacional, o mundo internacional nesse momento passa por um período de grande turbulência por conta da política externa dos Estados Unidos, da rivalidade entre Estados Unidos e China. A competição econômica é muito forte, a China tem sido muito protagonista nisso no sistema internacional, inclusive já é o maior parceiro comercial da maioria dos países da América do Sul. Nesse cenário, onde especialmente os Estados Unidos têm tido políticas intervencionistas, unilaterais, um acordo comercial entre dois blocos tão grandes como a União Europeia e o Mercosul sinalizam um caminho diferente do caminho traçado pelos Estados Unidos atualmente, que é um caminho de conflito. O que esses dois blocos demonstram é que é possível ainda ter um sistema internacional voltado para a cooperação e não para o conflito, mas aí tem os interesses econômicos dos dois lados que a gente pode detalhar logo em seguida. E quando a gente pensa que são duas maiores zonas de livre comércio do mundo, o que isso representa na prática, tanto para a Europa quanto para a América do Sul? Eu acho que é um momento importante para os dois blocos, porque, como eu disse anteriormente, é muito difícil competir com a China, é muito difícil competir com os Estados Unidos, tanto para o Mercosul, mas também a Europa. Então é uma forma desses dois grupos conseguirem se proteger um pouco em relação à competição da China, da Índia, da Ásia em geral, que eles têm apresentado índices de competitividade enormes, inclusive maiores do que o próprio Estados Unidos. E os Estados Unidos, com uma política unilateral, a gente também tem que se proteger. Vocês veem desde o ano passado a questão do tarifaço do Trump, novas ameaças de tarifas. Então esses dois blocos reunidos é um bloco muito relevante, com 700 milhões de pessoas. Mas só para ter uma ideia, por exemplo, a China sozinha tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É o maior bloco comercial? É, mas temos que relativizar um pouco o peso dessas outras grandes economias mundiais, especialmente China e Estados Unidos, e eu acho que é uma medida preventiva para os dois lados e de sobrevivência diante de um mundo cada vez mais competitivo. Eu até comentava aqui fora do ar, né, que assim, eu fico com a impressão às vezes, né, que olhando assim a pauta de exportações do Mercosul e aquilo que a Europa produz, a impressão que eu tenho é que a Europa vai lucrar mais do que o Mercosul nessas transações. Claro, uma visão simplista, né, e pegando no geral, não analisando setor por setor. E a gente vê justamente que no bloco europeu existiu uma resistência maior, né, com relação a esse acordo. Qual que é a análise que você faz disso? Há de fato um desequilíbrio, ganhos e perdas? Como que você avalia? Bom, a teoria econômica em relação à economia internacional, ela é bastante complexa, tem diferentes perspectivas, né? Então a gente pode voltar lá para o século XVIII, com Adam Smith, Ricardo, que demonstravam que há uma clara correlação entre crescimento econômico e liberalização econômica, porque quanto mais competição houver, melhor produtividade, maior crescimento, isso é fato. Agora, na própria América Latina, no século XX, muitos teóricos trabalharam a ideia, o Celso Furtado, Prebisch, a ideia que há uma relação assimétrica, onde a América Latina vende produtos primários e a Europa e Estados Unidos vendem produtos manufaturados ou bens de capital para nós. Ao longo do tempo, isso geraria uma assimetria, uma desigualdade nas relações comerciais, o que não seria estratégico para nós. Por isso, desde a década de 50 do século XX, a América Latina, em alguns países, especialmente Brasil, Argentina, México, os maiores adotaram um modelo de substituição de importações, que é a ideia de usar tarifas, o protecionismo, o subsídio, para tentar fomentar uma indústria nacional para evitar essa vulnerabilidade externa. Tivemos um sucesso relativo, porque até hoje
na grande competição internacional, com grande competitividade no setor tecnológico, máquinas, equipamentos, ainda a gente não é tão competitivo quanto os asiáticos, quanto a Europa, quanto aos Estados Unidos. Então, resumidamente, há setores que são prejudicados e há setores que serão beneficiados, mas a teoria econômica diz que a longo prazo isso é desejável, porque aumenta a qualidade dos produtos, aumenta a competitividade, aumenta a tecnologia. Então, a longo prazo. Agora, no curto prazo, a gente tem que ver que tem alguns setores que podem não sobreviver a essa competição. É isso que os governos da América Latina, especialmente do Mercosul, precisam estar atentos. Que setores tecnológicos, que setores de bens de capital, que setores manufatureiros nós temos que diante de uma competição com a Alemanha, com a França, a gente também pode não sobreviver. Agora, na Europa é curioso, porque o setor agrícola é um setor muito atrasado comparativamente com o Brasil, por exemplo. E eles, apesar de ser uma parte pequena da economia francesa, por exemplo, 2% só do PIB francês, eles são muito barulhentos. E a extrema-direita aproveita esse cenário na Europa, cenário de muitas eleições, para fazer discursos nacionalistas, xenófobos. Então, existe essa pressão política desse setor, mas que, a bem da verdade, mais prejudica os europeus do que ajudam os europeus. Mas há uma manipulação política no imaginário europeu em relação a isso. Eu vi até uma discussão sobre o setor têxtil na Europa, porque hoje em dia a gente vê que no âmbito da União Europeia, muitas das produções ali elas foram terceirizadas para países onde o salário é menor. Então, né, tem ali países do leste europeu que assumiram esse papel aí de produzir, né, as roupas que são vendidas nas grandes marcas lá europeias. De repente surge até uma oportunidade para o Mercosul, para o Brasil especificamente, que é um país que produz, né, muito nessa área. E eu vi o Paraguai, o presidente do Paraguai, Santiago Penha, dizendo que acredita que o Paraguai pode ser um dos principais beneficiados, né, pelo perfil das exportações que o país realiza. Ou seja, tem que realmente pesar, porque o Mercosul em si não é unificado, né? O Mercosul tem diferentes realidades. É caso a caso a análise, né? Exatamente. E eu acho que a gente tem que atrelar duas variáveis. Uma é o comércio, o que a gente está vendendo, o que a gente está comprando. Mas de acordo com as consequências desse acordo, os investimentos também vão mudar. Pode se tornar muito interessante para empresas europeias investirem no Mercosul, inclusive para mandar o produto de volta para a Europa, justamente por conta de matérias-primas mais baratas, mão de obra mais barata. Então é preciso analisar desse ponto de vista também. Agora, o benefício é relativo, porque essas empresas que vêm com grande tecnologia, que vão explorar uma mão de obra mais barata, uma matéria-prima mais barata, nada garante que esses recursos realmente vão ficar no Mercosul. Boa parte desse lucro pode voltar para as matrizes também. Esse é o grande dilema de muitos países da América Latina. A atração de capital, mas muitas vezes um capital especulativo e muitas vezes um capital que não gera necessariamente um efeito interno, né, de criação de emprego, desenvolvimento tecnológico, distribuição de renda. Há riscos nesse sentido. Esse acordo também inclui cláusulas ambientais. Elas são, de fato, um avanço ou podem virar barreiras mais para frente? Foram barreiras por um bom tempo, especialmente no período Bolsonaro aqui no Brasil. As negociações travaram e a França usava isso como um pretexto. É um pretexto? Claro que é um pretexto para eles terem algum argumento para proteger o setor agrícola deles. Mas não necessariamente é um pretexto que não é válido. É válido porque a questão ambiental é muito delicada, globalmente falando, mas para os países da América do Sul, por conta da Amazônia, das mudanças climáticas, eu acho que é um incentivo para que a gente trate essa questão com maior profundidade, com maior seriedade. Agora, é claro, a França e alguns países europeus utilizam isso apenas como um pretexto, como um instrumento de protecionismo não tarifário, né? Então, nesse sentido, pode se travar, mas a gente está num momento favorável para a assinatura do acordo por duas razões. Primeiro, que o Brasil tem melhorado o seu desempenho na questão do combate ao desmatamento, em relação ao aparelhamento dos órgãos de fiscalização ambiental, pelo menos essa a sinalização que a gente tem dado para o mundo recentemente. E, por outro lado, por conta dessa política externa dos Estados Unidos tão atroz, tão unilateral, isso também motiva que os países busquem alternativas.
Então, a Europa também vai flexibilizar um pouco essas questões, porque a própria Europa está se sentindo coagida pelos Estados Unidos por conta do tema da Groenlândia, dos materiais críticos. Então, os europeus estão olhando com muito cuidado os Estados Unidos e buscando alternativas, porque os Estados Unidos, de fato, vêm ameaçando a própria Europa, o que é um pouco inédito na história. Os Estados Unidos ameaçando países sócios da OTAN, né, a Aliança do Atlântico Norte. Então, os europeus, eu acho que o Trump acabou trabalhando num sentido favorável de acelerar esse acordo, mais pelos temas da sobrevivência da Europa diante de um cenário internacional tão instável, e para a América do Sul também, né, num sistema internacional tão competitivo. Infelizmente, a América Latina ficou para trás na competição na grande indústria, digamos assim. E foram quase 3 décadas, né, de negociações, né? A gente viu aí nos últimos anos um impulso um pouquinho maior. É o que você falou, de repente até essa questão do protecionismo lá nos Estados Unidos, primeiro com as tarifas, né, imposição de tarifas, as respostas de outros países a essas tarifas. Isso aí de repente deu um gás ali, um impulso que faltava para o acordo, né? Exatamente. Esses acordos são muito complexos porque envolvem muitos países, tanto na União Europeia como na América do Sul, envolvem muitos produtos. A gente está falando de mais de 3.000 produtos. E às vezes você precisa negociar produto por produto e todos os países têm que estar de acordo. Então negociações levam muito tempo mesmo. Mas nesse caso específico, tudo levava a crer que o acordo não sairia. Eu acho que só está saindo justamente por esse cenário internacional muito instável, onde o unilateralismo dos Estados Unidos tem fomentado uma reação de defesa do multilateralismo por parte dos países da América do Sul, por parte da Europa e por parte até da China. Então, os acordos comerciais, eles estão sendo um pouco acelerados, apesar dessa complexidade, dessas negociações, por conta desse ambiente geopolítico muito instável que o mundo vive nesse momento. E tem algum risco, por exemplo, com as mudanças dos políticos, tanto aqui quanto lá, desse acordo, de não transmitir tanta segurança assim? Tem, sempre ele pode retroagir. É importante dizer que está previsto, né, a assinatura do acordo 17 de janeiro em Assunção, né? Inclusive a presidente da União Europeia vem a Assunção. É um acordo que ele é provisório. E ele pode avançar, mas ele tem que passar pelo Parlamento Europeu, tem que passar pelos parlamentos da América do Sul também, do Mercosul. Então, nada garante que será uma tendência que só vai se aprofundar. Pode haver retrocessos, pode haver judicialização do acordo a partir dos movimentos franceses na União Europeia, no momento que isso for debatido no parlamento. E aí a gente vai ver, porque o que acontece na União Europeia, que eu acho que pode afetar esse acordo, é o período eleitoral, onde a direita, a extrema-direita especialmente, vai tratar esse tema muito como a questão da soberania nacional, do nacionalismo, e será contra o acordo. Então, existem riscos de retrocesso. Nada garante que isso será implementado de forma completa, de forma integral, como tem se pensado. Fábio... desculpa. Não, é que só ia citar aqui que são 27 países da União Europeia, né, passar pelos parlamentos. Tem aquele mecanismo lá que existe a maioria qualificada dos países, né, com um determinado percentual de população, mas é um processo lento, né? É muito interessante o desenho institucional que eles têm, né? Coisa que aqui, quando a gente fez a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, a gente não tomou o devido cuidado com isso. É muito difícil ter uma decisão por consenso. Na Unasul, a gente tinha necessidade de ter decisões por consenso, ou seja, houve uma paralisia decisória. Dificilmente 12 países vão estar justamente, imagina 27. Então, os europeus encontraram um caminho de ter maioria qualificada. Mas é uma maioria qualificada levando em consideração as populações também. Não é que cada país tem um voto, você faz uma proporcionalidade com o tamanho da sua população. E a Itália acabou desequilibrando para um lado ou para o outro. E a Itália mudou de posição, por isso agora se autorizou. O primeiro momento é a autorização do acordo, graças ao movimento da Itália. E o que fez a Itália mudar de posição? Que tem uma política de extrema-direita, inclusive, no poder. A questão da indústria automobilística. A Europa viu uma possibilidade de implementar uma indústria automobilística, que é um setor com mais valor agregado, com mais tecnologia, sendo que a Itália já não era tão grande protagonista na Europa. Então, essa mudança de posição da Itália fez toda a diferença. Fábio, para a gente que está aqui em Foz do Iguaçu, o que muda no dia a dia esse acordo?
Leva tempo, né? Não é da noite para o dia. Mas a médio e longo prazo podem ter vários impactos, especialmente para as classes A e B. Acho que o pessoal vai ficar muito animado, vai poder comprar vinho europeu mais barato, queijo francês mais barato, chocolate suíço mais barato. Tem esse lado, e vai fazer com que as empresas nacionais tenham que diminuir seus preços para poder competir. Então tem um impacto positivo. Para a indústria, a gente vai poder trazer tecnologia de ponta a um preço mais barato, de repente vai fomentar algum tipo de indústria inovadora no setor de tecnologia por conta disso, apesar que Foz do Iguaçu fica um pouco fora desse centro mais industrial, mas pode ter algum impacto nisso também. No turismo vai ter algum impacto? No turismo pode ser que sim, né? Porque conforme os preços diminuem, conforme as integrações econômicas das empresas e a mobilidade das pessoas aumentem por conta desses investimentos internacionais que os europeus farão na região, claramente isso vai trazer famílias, vai trazer uma maior visibilidade da região justamente para os europeus, que é uma tendência a quererem conhecer, né? E Foz do Iguaçu é uma região muito estratégica, porque ela faz divisa com outros 2 países, tem maravilhas da humanidade como as cataratas, então Itaipu, que também chama muita atenção dos europeus. Então é possível que haja sim essa correlação entre o acordo, mas tudo a médio e longo prazo, no curtíssimo prazo é difícil. E é um exercício até de futurologia, né? Discutir essas questões. Eu só imagino, para vocês da área de relações internacionais, assim, são vários cenários que vocês traçam, né? E aí, com base no que tem do presente, vai desenhando, mas é complicado também, né? Exatamente. Eu ainda que vim da área da economia, depois eu acabei indo mais para a área das relações internacionais. O pessoal costuma brincar, né? O economista, quando acerta, é porque foi sem querer. Porque na maioria das vezes, por mais que a gente tente tratar os assuntos de forma científica, por mais que a gente tenha metodologias para isso, é muito difícil, porque o ser humano é muito complexo. E tem muitas decisões que são subjetivas, nem tudo é racional. Com o Trump no governo dos Estados Unidos, tudo se torna muito imprevisível. Ele acabou meio que implodindo a lógica do comércio internacional, ele mudou tudo, né? Exatamente. Os Estados Unidos é uma grande potência, e se a grande potência muda de rumo, ou a gente não consegue entender o rumo que essa grande potência está tomando, realmente o sistema fica bastante instável, os impactos são enormes, mas faz com que todo mundo tenha que repensar suas estratégias. E repensando as suas estratégias, acabou havendo essa coincidência entre Mercosul e União Europeia, porque eles percebem que num mundo tão instável, nós podemos dar um exemplo que é possível trabalhar pela cooperação, que é possível trabalhar através do diálogo, é possível trabalhar com a racionalidade e não só com a brutalidade, como tem sido nos últimos tempos a política externa dos Estados Unidos. E tu acha que pode fortalecer a integração regional aqui do Mercosul ou pode aprofundar também as assimetrias? É difícil prever totalmente, né? Mas em tese isso aproxima os países do Mercosul, porque eles têm que negociar em conjunto, então eles acabam se conhecendo mais, os negociadores trabalham juntos, então isso aumenta a interação entre eles, a ideia de traçar uma estratégia em comum para que todos estejam contemplados. Então pode ser que haja sim estratégias em comum, fomente novas ideias, inclusive trazendo empresas europeias trabalhando com os 4 países do Mercosul nesse momento, né? Então é possível, mas nada é garantido, porque também há muita turbulência interna nos nossos países. Então nós temos o Milei na Argentina, nós temos o Lula no Brasil. Às vezes eles acabam não se entendendo muito, né? A gente vem passando um período de um afastamento relativo entre Brasil e Argentina. Então esses fatores internos às vezes complicam também uma ação conjunta. Mas vale a pena, o risco supera, o benefício supera o risco agora nesse caso? Sim, porque no final das contas, por mais que os governos tenham as suas ideologias, eles têm pragmatismo também. Eles querem vender, o setor industrial, o comércio vai pressionar os governos para que eles sejam menos ideológicos e mais pragmáticos. Então, independentemente de Lula e Milei se gostarem, por exemplo, não interessa. Os empresários brasileiros querem vender para a Argentina, os empresários argentinos querem vender para o Brasil. Eles que conduzam um pouquinho seus egos e aprendam a trabalhar de forma pragmática,
de acordo com os interesses nacionais de cada um. Conversamos aqui na CBN com o professor Fábio Borges, ele que é do curso de Relações Internacionais ali da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Muito obrigado pela participação, pela análise aqui na CBN. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço.